dos outros, intercedendo pela vida uns dos outros, é bom demais, amém? Queridos, quero passar de imediato para a ministração da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar aqui esse estudo, por que não dizer, essa série de mensagens, nesse estudo que tem por base a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos falar do capítulo 6, vamos entrar no capítulo 6, onde o tema central aqui dessa sessão é justamente a santificação. A santificação como tema central aqui desse trecho que nós vamos começar a abordar no capítulo 6. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui dos versos de 1 a 15, tá bom? Versos de 1 a 15. Mais precisamente versos de 1 a 14, tá bom? Versos de 1 a 14 do texto de Romanos capítulo 6. Então, Romanos 6, de 1 a 14, troquei tudo, né? Romanos 6, de 1 a 14. Nós vamos falar aqui hoje um pouco começar a falar sobre santificação, sobre essa entrega maior da vida, essa separação para Deus. Vamos ver as bases disso, né, nas Escrituras Sagradas, e vamos ler juntos aqui então, capítulo 6 de Romanos, dos versos de 1 a 14. Todos acharam? Amém? Podemos? Assim nos diz a palavra de Deus então nessa manhã. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, como a gente viu ali depois, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, como nos diz a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa verdade tão cara, tão maravilhosa, tão fundamental para as nossas vidas. Obrigado porque podemos viver em novidade de vida, e obrigado porque não precisamos mais ser escravos dos apetites caídos que nos dominaram por tanto tempo. Obrigado porque fomos lavados no sangue do Cordeiro, sangue que purifica, sangue que lava completamente, sangue que justifica. Obrigado, Deus, pela justificação
que foi esse ato tão maravilhoso do Senhor por meio do teu Filho de nos justificar, de nos tornar justos por meio da cruz, por meio da morte e ressurreição de Jesus. Pedimos agora, mais uma vez, que essas verdades, Pai, eternas, sejam cravadas no nosso coração e que nos alimentem por completo. Oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus nessa manhã. Queridos, como já lhes adiantei, essa sessão, essa carta, esse pedaço aqui, dá um ESC aí, Orlando Moisés, ali, por favor, tirar aquela mensagem ali inconveniente da tela. Essa sessão que nós abrimos aqui no capítulo 6, ela vai ter como tema a santificação. Santificação, que é um tema, um aspecto tão importante da vida cristã, porque quando a gente fala de justificação, claro, a justificação nos garante um céu futuro. Agora, a justificação também nos abre a possibilidade de um céu presente, de uma vida bem vivida aqui, uma vida de qualidade aqui agora. Porque eu tenho frisado isso, eu tenho batido muito nessa tecla. Tem muito crente, e essa não é uma expressão minha, tem muito crente que é infernalmente salvo. Tem gente que acha isso uma contradição de termos, falar numa pessoa infernalmente salva. Para mim, uma pessoa infernalmente salva é mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo fala daqueles crentes que vão ser salvos quase que por meio do fogo, né? Como ele fala, quando ele fala daquele jovem no capítulo 7, se não me fala a memória, não esqueci o texto aqui agora, enfim, mas aquele jovem, você pode me ajudar aqui, que tinha relação sexual com a mulher do seu pai, na igreja de Corinto, quando ele fala aos Coríntios, no capítulo 1, eu acho, o capítulo 2 de 1 Coríntios, aquele jovem que transava com a mulher do seu pai, e a igreja aceitava esse negócio. Então Paulo fala assim, olha, entregue, né, esse rapaz para ser julgado, palavras minhas aqui, para que a alma dele viva. Então assim, são pessoas que pela graça de Deus vão habitar o céu um dia, pela graça de Deus vão morar com Jesus um dia. Entretanto, ainda precisam essas pessoas de por assim dizer, de serem chacoalhadas, né? De acordarem e viverem essa possibilidade de uma vida melhor que hoje, porque é possível. Tem muita gente que se acostumou a viver uma vida medíocre, uma vida aquém daquilo que Deus deseja para a vida delas, podendo estar vivendo uma vida muito melhor, muito mais excelente, uma vida muito mais gostosa de ser vivida, por assim dizer, porque viver é bom, não é? Viver é muito bom. Eu gosto de acordar todos os dias, né? E ver a minha esposa do meu lado, as crianças ir ao quarto do lado, ver as minhas filhas dormindo bem. Eu gosto de acordar de madrugada e ali puxar o lençol para que elas não sintam frio. Tudo isso é prazeroso, vale a pena viver. Vale a pena, apesar das lutas, saber que você tem saúde, tem capacidade, tem competência para trabalhar na segunda-feira, né? Para estudar e passar pela fé, né, Rodrigo? Em breve no concurso público, embora já tenha um emprego, mas esteja lutando por coisas melhores para a sua vida. É bom demais a gente viver. Agora, tem gente... Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à noite também, na outra mensagem que vou estar pregando aqui. Tem gente que meio que abdicou da possibilidade de viver uma vida melhor aqui e agora. E quando a gente entende a justificação como tendo aspectos práticos na vida aqui e agora, a gente começa a perceber a possibilidade de viver uma vida mais tranquila, uma vida melhor. E o nome disso é santificação. Santificar é você se amoldar ao padrão de Deus. Santificação tem a ver com você encontrar a vontade de Deus para a sua vida e viver por meio dela. Santificação tem a ver com você descobrir, entender, saber o propósito específico de Deus para a sua vida, o propósito geral de Deus para a sua igreja, e você fala assim, ó, entendi esse negócio, sei que não é fácil, mas vou buscar isso para a minha vida, custe o que custar. Santificação é você bater o martelo e decidir não querer mais que a existência passe, que a vida passe, e você
veja os anos passando, a velhice chegando e nada sendo transformado na sua vida. Uma das piores coisas que podem acontecer na nossa vida é a gente chegar ao final da vida, olhar para trás, cheio de arrependimentos de coisas básicas na vida, coisas que nós sabemos hoje que poderiam ser diferentes, mas porque nós não movemos às vezes, não tivemos um esforço pequeno às vezes para fazer com que algumas coisas mudassem, a gente não perceber essas mudanças na vida da gente. Mas vamos avançar, lembrando que nossa proposta nessa manhã sempre é o diálogo. Você pode compartilhar, você pode levantar a mão, você pode colaborar aí de alguma forma com essa explanação que está sendo feita, tá bom? Fique livre para isso aqui, esse culto da manhã é para isso. Mas é interessante porque quando nós falamos aqui desse tema, né, que é a justificação e passando pela santificação, nós não podemos nos esquecer que há um aspecto moral envolvido nesse processo de santificação, né? Isso é fato porque Deus é um ser moral. Deus é um ser que tem atributos morais nele. Deus é um ser que tem princípios morais na sua existência. É interessante porque há um silogismo lógico aqui, né? Ou seja, se Deus é um ser moral, e se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, logo, nós também somos seres morais. Logo, respinga em nós essa necessidade de nos aperfeiçoarmos, de nos moldarmos aquilo que Deus é. Ou seja, seres morais. Agora é importante que nós digamos também que não trata-se de moralismo, não se trata de castração, não se trata de separação religiosa, porque vocês sabem que ao longo da história, o que a religião fez de melhor ou de pior, consertando a minha fala aqui, foi tentar impor um moralismo, exigindo que as pessoas vivessem um padrão de vida exigido pela igreja. Então como é que funcionou ao longo da história? Se você diz que você é um cristão, se você diz que você é um religioso, então você precisa viver um estilo de vida que a igreja te impõe, um padrão de vida onde você viva a vida na perspectiva das proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode comer esse tipo de comida, não pode vestir esse tipo de roupa, não pode falar esse tipo de coisas, não pode ouvir esse tipo de música. Isso tudo tem a ver com moralismo e tem a ver com uma separação religiosa que a igreja vem impondo ao longo das eras, ao longo dos séculos. Mas quando nós falamos de moral, nós não precisamos entrar por esse moralismo barato que a igreja tem tentado vender ao longo da história, porque na verdade a moral de Deus tem a ver com uma qualidade de vida excelente para mim e para você, que não passa necessariamente por meio da castração, não passa necessariamente por meio das privações, não passa necessariamente por meio de uma opressão que mais mata do que faz viver. Imagina hoje, né? Quem gosta de praia aqui? Praia, né? Muita gente gosta de praia aqui nessa manhã. Imagina só, chegar alguém para você, você curte a praia, aí você chega numa igreja, você entrega o seu coração para Jesus, digamos assim, aí a primeira coisa que a pessoa fala para você é o seguinte: olha, você está proibido de ir na praia, porque na praia tem um monte de mulher pelada e você não pode mais ir para a praia. Ou como eu já ouvi, você não pode usar bermuda, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode usar tomara que caia, você não pode usar vestido, você não pode usar saia, você não pode. Ah, o sujeito fica assim, caramba. Aí levanta a mão assim, lá no cantinho: tem alguma coisa que eu possa fazer? Só tem um rol de coisas que eu não posso fazer. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Queridos, isso tudo tem a ver muito mais com moralismo, um desvio da moral, um desvio do padrão de Deus para a nossa vida, do que propriamente a vontade manifesta de Deus, que faz a gente viver com qualidade. É óbvio, né, que nós como cristãos, eu não preciso gastar tempo dizendo isso, nós vamos sempre buscar o equilíbrio. Porque tudo bem que você pode vir com tomara que caia, né, mas tem gente que vai com tomara que caia querendo que caia, né? Ou então com a saia que é tão curta que outro dia eu passei na rua, aí tinha uma menina que ela andava assim, né? Ela dava 2 passos e fazia assim, 2 passos e fazia assim, 2 passos e fazia assim. Chega uma hora que acho que ela cansou de levantar e ela foi embora, né? Foi embora, não sei onde foi parar esse negócio, literalmente, porque às vezes é um negócio que é complicado. Então assim, o que a gente precisa entender?
a coisa mais bonita de você viver na fé cristã é o equilíbrio. É você saber lidar com a liberdade. O problema, eu dizia isso para alguém ontem, não me lembro para quem, o ser humano tem muita dificuldade de lidar com a liberdade que recebeu. É aquela velha história, né? Como a gente costuma dizer, fulano, eu dei a mão, ele quis o braço. Não é assim que a gente costuma dizer? São pessoas que estão sempre querendo mais, e na liberdade às vezes acontece a mesma coisa. Deus nos propõe essa liberdade, vivemos uma vida equilibrada, mas nós, como seres caídos ainda, onde o pecado de alguma forma ainda visita a gente, essa natureza pecaminosa está na gente ainda, a gente acaba, por assim dizer, vivendo ultrapassando algumas barreiras que só vão ser destrutivas para a nossa vida. Mas para a gente avançar, é importante que a gente entenda que não se trata de moralismo, a proposta de Deus de santificação não se trata de moralismo, não se trata de castração ou de separação religiosa, mas trata-se do ideal de Deus para a nossa vida. Irmão, entenda uma coisa, minha irmã, entenda uma coisa nessa manhã: existe um padrão de Deus para a sua vida. Existe um ideal de Deus para a sua vida. Alguns desses, um padrão, uma parte desse padrão, digamos assim, tem a ver com a vontade macro de Deus para a vida de todo crente. Vai ler a Bíblia que você vai descobrir o que Deus tem para a tua vida, para a igreja em geral. Deus quer, por exemplo, que você participe de uma comunidade de fé, que você esteja vinculado a uma comunidade de fé, porque é bom para você. Não existe uma exceção nesse sentido, né? Salvo impossibilidade, é vontade de Deus. É a vontade de Deus que você viva ao lado de uma mulher, ao lado de um homem, deixar claro aqui, né, sexos opostos, né? Hoje em dia tem que deixar bem claro isso, né? Sexos opostos, esse é o padrão de Deus para a nossa vida. Então o que acontece? Está lá na Bíblia. Eu gosto assim, não vou falar não, mas tudo bem. Assim, aquela frase que o Silas Malafaia tinha um outdoor aqui, né? Macho e fêmea os criou, né? Uma coisa assim que ele botou no outdoor, em defesa da família. Macho e fêmea criou. Está lá, o padrão está ali, não tem que inventar, está claro, está lá. Mas o que acontece? Tem coisas que são específicas para a vida da gente. Existe um nível de vontade de Deus que é particular para você. Existe um nível de padrão, do padrão de Deus para a tua santificação pessoal, que é para você, é para a sua vida. E como eu dizia recentemente numa mensagem que eu preguei aqui, eu acho que há 2 domingos, é algo que Deus chama você para fazer, é algo que Deus chama você para viver, e não adianta você tentar transferir o que é para você para a vida do outro, é para você. E isso aí você vai descobrir também por 2 maneiras. Tem 2 formas de você descobrir: por meio da oração e por meio das escrituras sagradas, onde Deus se revela pessoalmente a cada um. Então, a vontade específica de Deus para a sua vida, ela é real, ela existe, e você precisa buscar isso para você. Crente que não busca a vontade de Deus para a sua vida, vive perdido por aí, dando cabeçada de um lado para o outro, aí troca de igreja, aí troca de marido, aí troca de mulher, aí troca de trabalho, aí troca de não sei o que, porque não descobriu a vontade específica de Deus para a sua vida. E vou dizer para você, a Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. O teu coração precisa estar em paz. Crente que não tem o coração em paz, é porque não descobriu a vontade específica de Deus para a sua vida. Aí fica perdido. Seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração. Crente que descobriu essa vontade para a sua vida tem paz. Vive tranquilo, sabe para onde vai. Sabe o que Deus tem para a sua vida, isso apenas vai, apenas caminha. Então, não se trata de moralismo, castração ou separação religiosa, mas tem a ver com essa descoberta, a descoberta da vontade de Deus que faz com que a nossa vida viva melhor. Queridos, em nome de Jesus, tem uma coisa que eu queria poder ajudar você a entender nessa manhã. Espero que o Espírito Santo, oro para que o Espírito Santo possa fazer isso, porque Ele é o melhor. Ele é muito melhor do que eu para aplicar isso no nosso coração. Que você entenda isso nessa manhã desde já, que é possível você viver melhor. É possível. Vamos lá. É possível viver melhor. É possível viver uma vida mais tranquila. É possível você viver uma vida menos tumultuada, menos atribulada, um lar menos confuso, relações menos conflituosas. É possível.
Agora, o que vai nos ajudar a viver e a entender isso aqui nessa manhã, e eu diria que o chão dessa conversa chamada santificação, é justamente a morte e ressurreição de Jesus. Quando nós abrimos o capítulo 6 de Romanos, sobretudo os versos de 1 a 14, o que nós encontramos é Paulo fazendo um paralelo da vida do crente com a morte e ressurreição de Jesus. Como assim, pastor? Paulo vai dizer o seguinte: olha, nós, da mesma forma que Jesus morreu, nós devemos morrer com ele. Mas não se trata apenas de morrer, pois da mesma forma que Jesus também ressuscitou, nós também devemos ressuscitar com ele, ou ressuscitamos com ele para uma novidade de vida. Eu queria que você entendesse aqui nessa manhã essa frase, ou gravasse essa palavra no seu coração, essa frase no seu coração: novidade de vida. Vida vivificada é o que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã. Poder viver em novidade de vida é uma bênção. E aqui eu me lembro da pregação do pastor Cláudio, ou do Claudinho, na semana passada, no domingo à noite. Quem não veio perdeu uma mensagem de Deus que ele trouxe para o nosso coração. E no primeiro ponto da mensagem do pastor Cláudio, ele dizia o seguinte: nós somos pessoas transformáveis. Eu guardei aquilo no meu coração. Como que isso me encheu de esperança? Por uma razão muito simples. Muitas vezes eu lido com alguns demônios interiores, não se escandalize, alguns demônios, alguns fantasmas interiores que tentam me convencer que tem coisas na minha vida que não são transformáveis, que tentam me convencer que tem coisas em mim que já estão tão arraigadas, que é assim mesmo, eu vou viver assim, vou morrer assim, e sempre Gabriele, vamos lá. Entretanto, Cláudio nos ajudava a lembrar aqui no domingo passado que nós somos pessoas transformáveis. Não existe situação intransformável ou não transformável na vida do crente, por uma razão muito simples: Jesus morreu, ressuscitou, e quando nós estamos em Jesus, nós desfrutamos do poder da ressurreição, e não existe nada que possa ficar no lugar, ou que fique no lugar sem ser abalado diante do poder da ressurreição. O poder da ressurreição, uma vez na minha vida e na sua vida, nos transforma, nos reconstrói, nos ressignifica, porque a ressurreição de Jesus em nós muda tudo na nossa vida. Não existe morte que prevaleça diante do poder da ressurreição de Jesus. E aí, é por isso que o apóstolo Paulo vai aqui nesse trecho de Romanos capítulo 6, sobretudo dos versos de 1 a 14, ele vai deixar bem claro que o chão, a base de toda santificação é justamente a ressurreição de Jesus. Irmãos, Jesus foi um homem maravilhoso. Eu fico imaginando, imagina Mônica, poder ter andado com Jesus, ouvir Jesus falando, ser tocado por ele, ser amado por ele, deve ter sido uma coisa maravilhosa. Os discípulos que conviveram, fico lembrando aqui de João reclinado à mesa, né, saboreando Jesus, saboreando as palavras de Jesus. Ele ainda dizia: o discípulo a quem o Senhor mais amava. Eu fico imaginando o que deve ter sido caminhar com Jesus, olhar Jesus ensinando as pessoas. Tanto é que o povo em geral, quando ouvia Jesus falando, ficava perplexo, positivamente falando. E o povo, desculpa querido, uma sinusite que está perdurando aqui, eu estou tomando antibiótico, mas ela continua, mas vai ser vencida. Mas eu fico imaginando como deve ter sido para essas pessoas caminharem com Jesus, ouvindo o seu ensinamento, a doçura. Mas sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que o exemplo de Jesus não foi o suficiente para que as pessoas vivessem novidade de vida. Como assim, pastor? Queridos, foi uma pequena minoria que aceitou as suas palavras e que se deixou influenciar pela sua vida. Uma pequena minoria. A grande maioria não quis saber de Jesus. Sabe por quê? Porque uma coisa fundamental não havia acontecido ainda:
A morte e ressurreição de Jesus. A ressurreição não havia acontecido, e o que tem o poder de transformar um coração caído não é outra coisa senão o poder da ressurreição. Somente a ressurreição tem o poder de pegar um coração esmagado, oprimido, sujo, feito feio, achatado pelo pecado, e transformar esse coração e dar vida a ele. O exemplo de Jesus foi maravilhoso, mas não era suficiente para transformar os corações. É por isso que foi necessário ele morrer, ele ressuscitar, 50 dias após a sua ressurreição, o Espírito Santo ser derramado em Pentecostes, para só então corações começarem a ser quebrantados. A começar pelos discípulos. Olha para Pedro, negou Jesus 3 vezes, não é verdade? Olha a incredulidade dos apóstolos, dos discípulos. Aí quando Jesus ressuscita e o Espírito Santo é derramado, o que acontece? Pedro, cheio de ousadia, em Atos capítulo 4, prega a palavra, fala da ressurreição, diz que foram os judeus que mataram Jesus, o inocente, cheio de coragem. Foi o poder da ressurreição que pegou aquele covarde chamado Pedro e o transformou num homem intrépido, cheio de unção, cheio de ousadia para pregar o evangelho. Foi o poder da ressurreição que começou a alcançar aqueles corações que já tinham ouvido falar de Jesus, quem sabe pessoas que até já tinham se encontrado com ele, mas se mantiveram inertes. Foi o poder da ressurreição que pegou aqueles corações sujos e os lavou e os transformou e fez algo lindo para a glória de Deus. E aí tudo isso, porque quando a ressurreição alcança o nosso coração, tudo se faz novo. Sabe por que muitas vezes, queridos, nós vivemos não em novidade de vida, mas nossa vida ela vive na base da velha realidade? É que talvez o poder da ressurreição não tenha nos alcançado. Isso é triste dizer, mas às vezes nós nos dizemos cristãos, nós vamos à igreja, nós professamos uma fé, mas nós não experimentamos ainda o verdadeiro poder da ressurreição na nossa vida. Vivemos vivendo uma vida na base da velha perspectiva, cheio de opressão, cheio de medo, cheio de angústias, e nós vamos deixando de experimentar a beleza da ressurreição, desse poder da ressurreição na nossa vida. É interessante porque quando Paulo começa no verso 1, ele vai começar, por exemplo, tentando romper com uma falsa premissa, né? Ou romper com por assim dizer, romper com uma interpretação equivocada do que é a justificação. Já falei isso algumas vezes com vocês, mas é importante a gente passar por isso aqui de novo, porque é o seguinte, Paulo vai começar com a seguinte expressão: que diremos então? O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele está fazendo menção justamente a Romanos capítulo 5, 20, quando o texto assim nos diz: a lei, ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Lembra comigo que eu já falei para vocês aqui o que estava acontecendo na igreja em geral, na igreja de Roma? Havia a seguinte interpretação: bom, Paulo está dizendo que para que a graça aumente, a gente tem que pecar. Então quer dizer que quanto mais eu afundar o pé lá na jaca, na lama, mais graça eu recebo? Fácil! Porque nós somos pessoas que temos uma facilidade muito grande em nos sujar. Já percebeu isso? Como que tem coisas que nós sabemos que são equivocadas, são erradas, que não valem a pena, mas ainda assim a gente mete o pé na lama? Ouço muitas mensagens, né? A gente que prega está sempre ouvindo também, e um pastor falando certa vez que ele ouviu outra pessoa dizendo que o pecado, ele é como um morango bonito, né? Imagina assim, numa árvore. Qual é o nome da árvore que dá o morango? Morangueira? Deve ser, né? Morangueira, né? Então é como se fosse uma morangueira. É rasteira, né? Ela é rasteira, assim, né? Mas no meu exemplo ela é grande para poder ver. No meu exemplo, o exemplo é meu, né? Ela está no alto, tá? Aí assim, é uma morangueira numa ilha, uma árvore numa ilha cercada por um rio de fezes. Imagina? Você até pega o morango, mas tem que enfiar o pé lá na... Tem jeito. Você come o morango, delicioso, a fruta que você quer, mas você vai enfiar o pé lá. Não tem jeito. Vai se sujar. E pecado é isso. Isso aqui é interessante porque aquelas pessoas, elas pensavam assim: bom, Paulo está dizendo que para
que a graça reine na nossa vida, então quer dizer que a gente tem que se sujar mais? Fácil para a gente. Vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, porque o que importa é ser cheio da graça. História. Olha, isso é aquilo que nós chamamos a capacidade que o ser humano tem de baratear a graça de Deus. Uma graça que é tão cara, que não se esqueça, a graça é graça para a gente, mas a graça foi cara para Jesus. O preço pago foi altíssimo para que eu e você não tivéssemos que pagar nada. Favor imerecido para mim e para você, mas o nosso Senhor pagou um preço altíssimo na cruz do Calvário. Não só a dor física que foi infligida a Ele, mas a dor espiritual, porque ali Jesus carregou o pecado de toda a humanidade, assim nos diz as Escrituras Sagradas. Então, havia uma interpretação, uma tentativa de deturpação da graça de Deus, que dizia o seguinte: olha, na verdade, a gente precisa afundar o pé lá naquele negócio lá, para quê? Para comer cada vez mais um moranguinho gostoso, vale a pena. Vamos comer bastante morango, vamos sujar bastante, para quê? Para que a gente possa desfrutar dessa graça. O que Paulo está fazendo aqui no verso 1? Ele vai perguntar: que diremos então? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Que diremos então? Paulo está levantando uma questão, ao mesmo tempo para tentar consertar, esse equívoco. Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? Você acha que esse é o caminho? Você acha que isso vai te levar a algum lugar? E Paulo faz menção ao capítulo 5, verso 1. E aí, nós entramos numa discussão histórica na vida da igreja, que eu dizia para vocês há pouco aqui, a importância de nós sermos pessoas do centro, equilibradas, que saibam lidar com a liberdade, porque uma relação conflitante que sempre existiu, né, ou que passou a surgir em determinado momento da história, foi essa crise entre o legalismo e aquilo que é chamado de antinomianismo. Vou explicar. Legalismo, sabemos, né, é a tentativa de você encontrar salvação por meio da lei, da prática da lei. Você obedece à lei, você obedece o mandamento e você acha que você pode viver por ele. Então, os judeus viviam muito nessa perspectiva: vou cumprir a lei, vou viver a lei, porque vivendo a lei, cumprindo a lei, eu vou ser salvo. Então, primeiro extremo que foge da graça: eu compro a minha salvação, eu adquiro a minha salvação, eu cumpro um rol aqui de uma legislação, eu cumpro esses requisitos e vou viver por eles. Isso é o legalismo, a grosso modo. Já o antinomianismo é a posição completamente contrária. Antinomos, nomos é lei, anti-lei é a posição contrária, totalmente radical à lei. Os antinomianistas diziam o seguinte: nós não temos que cumprir nada da lei. Diferente dos legalistas, nós vamos numa posição, uma direção completamente contrária. Nós não temos que cumprir os 10 mandamentos, que é aquilo que nós chamamos de lei moral de Deus. Não cumpramos, não precisamos cumprir, não precisamos fazer nada. Podemos viver a vida de qualquer jeito, podemos viver afundando o pé na lama, o pé no erro, porque a graça nos salvou. Você conhece gente assim? Falar assim: então, eu posso ver a vida de qualquer jeito, porque eu sou salvo mesmo. Tentativa de macular a doutrina da graça de Deus. Eu conversava recentemente com uma pessoa que falava isso: esse negócio da predestinação é muito fácil, porque se eu sou salvo, eu posso viver uma vida de qualquer jeito, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quero. O problema é que o apóstolo Paulo diz que nós somos predestinados para a santificação. Nós fomos predestinados para vivermos para Deus. E é uma contradição de termos agora sim alguém falar que vive para Deus, mas continua na prática do pecado consciente, sem nenhuma restrição e vontade de mudar de vida. Então, queridos, é muito importante que a gente entenda que nós não temos que ser nem pessoas legalistas que vivam pela lei, e nem pessoas consideradas antinomianistas, ou seja, que aboliram por completo a lei moral de Deus. É aquilo que eu sempre falo aqui, né? Na tentativa de ir para o centro, aqui mais para o meio, para o equilíbrio. É aquilo que Lutero fala, ou disse: a lei, ela me leva para a graça, porque a lei mostra que a graça, ou melhor, a lei ela não consegue cumprir a sua proposta, que é a de salvação para a minha vida, que é
né, de uma vida plena, uma vida nova. Pelo contrário, ela traz peso e traz culpa. Então ela me leva para a graça, mas a graça me joga de novo para a lei moral, como gratidão a Deus por aquilo que Ele fez pela minha vida. Então, essa crise sempre existiu, ela é real. Até hoje ela tem visitado aí muitas mentes, né? Pessoas que ou vão para o lado do leganismo ou para o lado do antinomianismo. Indo para o verso 2, para avançar um pouquinho mais aqui, é interessante porque Paulo vai falar que nós morremos para o pecado. Isso é muito interessante, irmãos, porque é como que, quando a gente olha para a nossa vida, vou fazer uma pergunta para vocês, tentarem me ajudar aqui nessa manhã. Como que a gente pode dizer que de fato nós morremos para o pecado, se ainda nós percebemos em nós coisas tão feias? Pensem comigo, olha para a sua semana, não precisa falar não, tá? Olha para os julgamentos que você fez de pessoas, olha para os pensamentos impuros que você teve, olha a forma como você tratou o teu corpo ao longo da semana, olha para a sua vida. Aí eu escuto ou leio o apóstolo Paulo dizendo, né, que nós não podemos continuar na prática dos pecados, né, de maneira nenhuma. A resposta dele: nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aí a pergunta que vem é: como que eu posso dizer que eu morri para o pecado? O que isso significa? Ter morrido para o pecado, se ainda eu percebo que o pecado ainda tem efeitos na minha vida. O que vocês acham? Quem quer me ajudar aqui nessa manhã? Enquanto eu bebo água, melhora a minha tosse. Ninguém? Oi? Não seria uma contradição, Pedro, falar em morte para o pecado, enquanto que ele está vivo de alguma forma ainda dentro da gente? O que você acha? Compliquei, né? É a nossa natureza. Então ela está viva. Sim, o ideal, o que eu dizia no início, o ideal de Deus está aqui. Eu sei que tem um ideal de Deus para a minha vida, um princípio de Deus para a minha vida, e eu não vivo por ele, eu busco caminhos alternativos. Errar o alvo, né? Pecado. O quê? Não, eu acho que você é muito difícil você deixar de não cometer algum delito. Não é porque se você não cometesse um delito individual, não precisaria haver lei, você também não cometeu o canal. Se existe lei, por quê? Eu acho que a gente não consegue equilíbrio. Esse é o problema. Que isso, irmão, que absurdo.
escola, né? Um aprendizado, uma consistência. Isso. A gente tentar se santificar, no sentido de não pecar, no sentido de pecar não está dentro da gente, E o mundo, né, a nossa era, realmente o sentido está justamente o contrário. A gente vive numa sociedade que cada vez valoriza mais os conceitos mundanos do que os conceitos cristãos. Aham. E aí a gente tem que ficar procurando viver em Cristo, né? Mas Aham. natural e social, né? É uma luta constante, né? Isso é uma coisa que a gente vai viver até o último dos nossos dias. Isso é fato, né? Será que não, Alessandra? Mas será que a culpa ainda assim anula o prazer do pecado? Você acha? Uhum. Eu concordo com você. Eu só acho o seguinte, que eu só acho que tem prazer. Eu acho que tem prazer. Se não tivesse prazer, não seduziria tão fácil como seduz, ou mesmo que não seja tão fácil, não seduziria a gente como seduz, né? Eu acho que nós não fazemos nada fora do... É forte demais falar isso, mas em regra a gente faz aquilo que vai atrás do que dá prazer, do que a gente tem prazer, né? Enfim, eu acho que assim, muito das coisas que nos atraem é aquilo, né? Como é que começa o pecado? Paulo vai dizer, tem uma sequência, né? Tem uma sequência, lembra qual é a sequência que Paulo vai dizer? Primeiro, os olhos, né? Chamou atenção. Chamou atenção da carne. Aí depois acontece o quê? Depois você olhou, você tem o desejo, né? Você deseja aquela coisa que eu quero. Primeiro vou parafrasear, tem uma admiração inicial. Depois você passa para aquele desejo, eu quero, eu preciso. Se transformou num ídolo. O pecado é um ídolo, porque a partir do momento que você fala que eu preciso, eu quero, não vivo sem, porque a prática leva a isso, se transformou num ídolo na nossa vida. Porque ídolo é tudo aquilo que você olha e diga assim, eu não vivo sem isso, eu preciso, eu quero, eu necessito para viver. E depois você tem a prática, a consumação do pecado, que é o ato em si de você ter aquilo, assumir aquilo. Fala, Orlando. É verdade. Mas é muito interessante isso aí, ó. Esse é um excelente exemplo que o Orlando traz pra gente, porque o pecado ele cega. Ele cega. Quando a gente, assim, quando fisgou o teu coração, você não vê mais nada. Você olha para aquilo, você fala, eu quero aquilo, eu preciso daquilo, e você passa por cima de tudo, de todos, né? E só vê aquilo. É aquilo que as pessoas costumam dizer, né? Filho não segura casamento, né? E sabe que isso é uma verdade? Não segura mesmo. Porque tem gente tem essa concepção, né? Depois de tiver um filho, né? O filho vai segurar. Não, porque a hora que o olho bateu lá, o adultério entrou no coração, o desejo entrou no coração, você passa por cima de tudo, de quem quer que seja, para adquirir aquilo que é objeto do teu desejo. E você não vê mais nada. Você não vê mais nada, simplesmente você vai na direção daquilo, vai, Alexandre.
serventes estavam lembrando, é memorial, mas tem coisas que a gente não precisa ter mais da lei, né? Questões que a gente precisa viver no nosso dia, a gente vive por graça. A lei é boa, mas a ser humana disfarçada também. Agora também se a gente viver só o aspecto da morte de Jesus, esquecer o aspecto da ressurreição, querendo fazer a lei, morte e graça com a ressurreição, entendeu? Se a gente deixar só a morte na nossa vida de Jesus, se a gente não viver a ressurreição, a gente não vai ver a plenitude daquilo que Cristo pode oferecer para cada um. Verdade, verdade. E assim, é uma relação muito tensa, né, assim, com que a tendência, ou pelo menos deveria acontecer, ela se tornar cada vez menos tensa. Porque, nós, à luz da Bíblia, o que nós acreditamos? Quanto mais você mergulha na graça, mergulha no amor de Deus, quanto mais você mergulha na bondade de Deus, quanto mais você mergulha no caráter de Deus, menos força esse poder, esse pecado vai exercer sobre a sua vida, sobre a minha vida. Menos fascínio nós vamos ter sobre muitas coisas que até então nos seduzem. Essa é a lógica. É aquela velha história, né? Assim, tem dois animais ferozes dentro da gente, que a gente sempre fala aqui, um representando a nova vida e o outro representando a velha vida. O que você alimentar mais vai prevalecer. Então a pergunta que nós temos sempre que fazer é: qual animal, cão, nós mais temos alimentado? O que representa a velha natureza ou o que representa a nova natureza? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas essa é uma questão interessante, Orlando, que você traz, porque faz a gente lembrar muitas posturas nossas, com algumas coisas que nós queremos. A gente parece, olha, quando você está vivendo um processo de tentação ou de sedução, quando nós estamos vivendo, nós viramos criança. Já viu criança quando quer alguma coisa? Eu quero, é aquilo e não enxerga mais nada. Ah, mas tem isso aqui que ele quer. Não, eu quero aquele. Não, mas é aquele que eu quero. E você foca naquilo com tanta intensidade que você não vê mais nada. Nem que é um pet shop, né, Orlando? Que é uma loja para cachorro, né? Mas o biscoitinho de sedutor estava lá. Então, agora vamos avançar aqui. É importante que a gente entenda, quando a gente fala dessa morte para o pecado, ao longo da história foram desenvolvidas algumas, não vou dizer teses, doutrinas, mas algumas tentativas de interpretar o que vem a ser essa morte para o pecado. E aí, lendo sobre isso, pesquisando sobre isso, percebi que, por exemplo, tem um sentido jurídico para essa afirmação, morte para o pecado. Então, o primeiro sentido que nós encontramos para essa expressão morte para o pecado tem a ver com o sentido jurídico, ou seja, um decreto de Deus, uma decisão de Deus, na qual ele declara que nós morremos juntos com Cristo com relação ao pecado. Como assim? É mais ou menos assim: eles, no caso nós, morreram para o pecado no conceito de Deus, quando Cristo morreu na cruz por eles. Isto é questão de decisão de Deus, porque havia uma sentença de condenação contra mim e contra você. E como Deus queria se relacionar conosco livremente, intimamente de novo, Deus, por meio de um decreto, por meio de uma decisão judicial, digamos assim, porque lembra, nós somos os ofensores e Ele é o ser ofendido, o Deus ofendido, o Criador ofendido. O próprio Deus parte da iniciativa dele de fazer um decreto, digamos assim, dizendo: eles não têm mais o peso do pecado sobre a vida deles, e agora eles podem se relacionar comigo. Então, uma primeira tentativa de explicar essa morte para o pecado tem a ver com uma interpretação no sentido jurídico, onde Deus decretou que o pecado não exerce mais o poder da morte sobre nós. Está claro isso aqui ou está complicado? Decreto de Deus é mais ou menos assim, ó: quem manda aqui sou eu, quem dá as cartas aqui sou eu, sou Deus. Eles pecaram, desculpa, mas eu quero perdoar. Eles pecaram, mas eu quero me relacionar com eles. Então eu decreto, no sentido jurídico, de que, ou melhor, que o pecado não exerce mais poder sobre a vida deles. E quando isso acontece, eu posso me relacionar com eles. Primeira tentativa de explicar essa morte para o pecado. A segunda delas é no sentido batismal. Como assim? Eles vão dizer: eles morreram ao pecado e foram ressuscitados no mesmo batismo.
que Jesus, e que foi ao mesmo tempo não só a sua ratificação da própria aceitação da decisão de Deus em nosso favor, em nosso proveito, mas também a concessão por Deus do seu selo e penhor, do fato de que a sua decisão realmente concedia a eles, individual e pessoalmente, a possibilidade de morrerem, mas poderem viver em novidade de vida. Então, no sentido batismal, pegando o símbolo do batismo como imersão, embora sejamos presbiterianos e digamos assim, venhamos a batizar sempre aqui, né, no caso por imersão ou por aspersão, mas pegando o conceito da imersão, troquei aqui, né? Pegando o conceito da imersão, nós morremos na morte de Jesus, mas nós ressuscitamos com Ele. No sentido batismal, o que acontece com a minha vida e com a sua vida é o seguinte: nós temos nesse batismo da morte e ressurreição de Jesus a ratificação do decreto de Deus. Lembra do sentido jurídico? Nessa concepção batismal, no sentido batismal, há uma espécie de ratificação, de confirmação dessa decisão judicial, desse decreto de Deus em meu favor e em seu favor. Então, o primeiro sentido é o sentido jurídico, o segundo sentido é o sentido batismal. Nós morremos com Cristo, descemos com Ele à sepultura e nascemos de novo com Ele, ratificando, confirmando o decreto dele em nosso favor. Mas também existe um sentido moral para isso. Qual o sentido moral dessa morte para o pecado? Nós somos chamados a reconhecer a liberdade de morrer dia a dia e a cada hora ao pecado, pela mortificação da natureza pecaminosa que em nós habita, como também de ressuscitar dia a dia e a cada hora para novidade de vida, para obediência a Deus. E aí tem a ver com o que o Orlando dizia ali atrás agora há pouco. Como assim? Bom, a luta que o Orlando dizia e que Paulo vai dizer que acontece com a nossa vida sempre. Quando nós morremos para o pecado no sentido moral, isso significa dizer que, como o princípio da nova vida foi aplicado a cada um de nós, hoje é possível nós lutarmos contra ele e nós vencermos. Irmãos, esse é o ponto aqui. Antes nós éramos presas fáceis ao pecado e nós não podíamos vencê-lo. Hoje não existe pecado que não possa ser vencido por conta do poder da vivificação, da ressurreição de Cristo em nós. O nosso problema é que nós desistimos muito fácil de lutar contra alguns pecados. O nosso problema é a preguiça espiritual que habita em nós, que faz com que nós cedamos muito fácil a algumas tentações. Porém, à luz das Escrituras, é possível você dizer não a qualquer tipo de tentação. Por quê? Porque o princípio da nova vida foi infundido em nós, foi colocado em nós. Então aquela história assim, foi mais forte do que eu, não aguentei. Mentira. Você podia ter resistido mais. Eu queria, mas não aguentei. Eu fui, porque não deu. Mentira. Dava para resistir. Dava para aguentar. O problema é que a gente se acomoda na fraqueza. E mais, a gente usa a fraqueza como álibi para fazer algumas coisas. A gente pode. O cara é diabético, não pode comer doce, ele diz que ele não aguenta. Cara, pelo amor de Deus, você aguenta, você pode não comer. É cortar na carne. Você pode não ir para a cama de um motel com outra mulher ou com outro homem. É questão de decisão. É questão de você saber as consequências disso. Você fala, não quero, não vou. Você pode, quando você sabe que é pecado, que não vale a pena, que é um rio de cocô, que você vai ter que pisar nele para comer um morango, olha para ali e você vai saber quais são as consequências. Você tem condições em você de dizer não. Esse é o grande lance. Agora, a gente vive aquela autocomiseração, coitadinho, fraquinho, eu não aguento, eu não consigo. Sabe o que vai acontecer?
tu vai botar sempre o pé lá. E vai estar sempre dizendo que você não pode, que você é fraco, que você não consegue. Agora, quando a gente entende que a morte para o pecado envolve um aspecto moral, tem um sentido moral, onde a cada dia, a cada hora, eu sou chamado para morrer com Cristo. Eu sou chamado para morrer com Cristo. Para quê? Para que eu possa ser ressuscitado em novidade de vida. Se você morreu com Cristo, você, logicamente, como nós vamos ver na sequência, você também ressuscitou com Ele. E se você ressuscitou com Ele, o pecado não precisa mais exercer essa pressão, esse domínio sobre a tua vida. É o grande lance aqui. É possível, irmãos. O grande problema, eu vou repetir, é que a gente faz cena, não é cena a expressão, a gente faz tipo de fraco. Não aguento, não posso, não consigo. Consegue. Dá para aguentar. Dá para resistir. Vamos caminhar. Então, aspecto moral. E tem um aspecto escatológico. Nesse aspecto escatológico, eles morreram ao pecado definitivamente e irreversivelmente quando morreram. Perdão, voltando aqui. Eles morrerão ao pecado, é futuro, e definitivamente e irreversivelmente quando morrerem, e serão ressuscitados definitivamente na vinda de Cristo. Então, tem também, como eu já falei para vocês, além desses três aqui, esse sentido escatológico que está apontando para frente, que vai ser a consumação final de todas as coisas. Ainda assim, claro, não estou dizendo que nós vamos parar de pecar completamente, mas espera aí. É aquilo que eu costumo dizer aqui. Hoje, aos 43 anos, eu não posso me dar mais o luxo de cometer alguns pecados que eu cometi aos 20. Não dá. Tem que crescer, tem que amadurecer, né? O sujeito chega aos 40 anos, quer viver a vida de 20. Não dá. Cara, tem 40. É outra etapa. Chega aos 50, quer viver a vida de 30. Não dá, não rola. Tem que crescer, tem que amadurecer. Então, escatologicamente falando, aponta para o futuro, porque ainda há resquícios de morte, mas vai chegar o dia em que nós morreremos ao pecado definitiva e irreversivelmente, quando nós morremos nessa vida e formos ressuscitados para todo sempre ao lado do nosso Senhor. E é por isso, irmãos, e é por isso que, olha para mim aqui, é por isso que nós precisamos viver aqui comprometidos com a nossa vida aqui, com os nossos negócios, com a nossa família, com a nossa igreja, com esse mundo, com essa sociedade aqui, mas nós precisamos ficar clamando Maranata, a hora vem Senhor Jesus o tempo todo, por uma razão muito simples. Quando a gente se apega demais aqui a esse mundo, a essa existência, a essa vida, a gente deixa de clamar pela vinda de Jesus, o que vai promover a verdadeira e definitiva restauração da nossa vida. Isso aqui é muito bom viver aqui, como eu já lhes disse no início, mas vai passar. O mundo há de passar, como a canção diz, né? E toda a sua formosura, a sua beleza vai passar. Pessoas vão passar, nós vamos passar, vai envelhecer, vai cair, vai enrugar, vamos ser enterrados um dia, todo mundo, isso aqui vai acabar, e o que fica para nós é a eternidade, e nós não podemos, como a gente costuma dizer, apostar todas as fichas desse lado da existência. Maranata, precisamos voltar a sentir o desejo pela volta de Jesus. O problema é que a gente não quer, a gente quer ir para o céu, mas a gente não quer morrer, a gente quer ir para o céu, mas a gente não quer perder as coisas que a gente construiu aqui. Desapega. É tempo de desapegar. Desapega. Está sempre aqui, né? Agarrado às coisas daqui, vivendo as coisas daqui. Amém, legal, é bom demais conquistar, mas o maior tesouro está por vir. A maior glória é no futuro. Não adianta aquilo que Jesus disse certa vez: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você vai apresentar o dia que a tua alma for pedida? Ah, mas eu estudei muito, mas eu trabalhei muito, eu ajudei muita gente, eu faço, eu aconteço. Pô, mas está perdendo a tua alma, o que adianta? Você não tem saudade de Deus, o que adianta? Você não clama Maranata, você não espera a volta de Jesus. É aquela capacidade que a gente perdeu de viver como se Jesus fosse voltar hoje. A gente perdeu esse negócio. A gente acorda de manhã esperando o carteiro não traz mais carta, né? O cara que traz as contas, né? Que não é carteiro, né? O cara que traz as contas, né? Trazer as contas, a encomenda que a gente comprou lá pelo sei lá, Time da vida lá, Shop da vida lá.
A gente fica na expectativa de todo mundo chegar. O parente que está para viajar, que chegar na casa da gente, mas a gente não vive na expectativa de Jesus bater a porta. A gente perdeu esse negócio, perdeu essa capacidade de dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, sentido escatológico é o sentido de que um dia não vai ter mais crise. Eu não vou mais viver nessa luta. A minha mente quer uma coisa, meu corpo pede outra. O meu homem velho homem quer uma coisa, o novo homem quer uma outra. Parece uma esquizofrenia, né? Nós somos seres meio que esquizofrênicos nesse sentido, porque a gente quer uma coisa, mas ao mesmo tempo quer outra. É uma confusão só. Isso vai acabar o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. E a pergunta que a gente não pode calar aqui é: a gente está preparado para esse negócio? A gente está pronto para essa volta de Jesus? Se Jesus voltar hoje, à tarde, 3 da tarde, e a gente está vendo Faustão, nada contra lá não, mas e aí? Como é que está a vida da gente? A gente está pronto para Jesus voltar? Seremos pegos como as virgens prudentes que tinham azeite na lamparina, ou como as virgens loucas que ele não vai voltar agora não, está chegando não, vamos viver aí, ficar aí, está tudo certo. E quando o noivo chegou, encontrou-as com as lamparinas sem óleo e no escuro. Como é que está a vida da gente? O que a gente está fazendo com os dons e talentos que Deus nos deu? Podemos dizer, quando Jesus falou duro para aqueles homens: tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estive nu e vocês não me vestiram, estive preso e vocês não foram me visitar. Mas Senhor, quando foi que nós estivemos com fome, nu, preso, ou enfim, com sede? Toda vez que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Virgens prudentes, virgens loucas, pessoas que se comprometeram com aqueles necessitados, ou que fizeram vista grossa para a necessidade daqueles que tanto necessitam de algo e que nós poderíamos ter suprido. Como é que nós estamos com a nossa vida? Podemos dizer: Maranata, volta hoje Senhor Jesus, estou te esperando. Podemos clamar pela volta de Jesus? Ou estamos: Senhor, não volta não, que o negócio está feio hoje aqui, não volta hoje não Senhor, segura mais um pouco aí, deixa primeiro aqui eu dar um jeito na minha vida e me consertar, deixa aqui eu resolver algumas pendências primeiro, que está feio para o meu lado. Como é que a gente está? Vamos avançar. Verso 3, não vai dar para ver tudo hoje não, tá? Fica tranquilo, a gente não vai conseguir ver tudo hoje. No verso 3, é interessante que Paulo vai dizer assim: ou não sabeis, né? Eu gosto dessa expressão, porque Paulo vai confrontar os seus ouvintes. Ele vai dizer: ou vocês não sabeis que vocês foram batizados com Cristo, que vocês foram batizados na sua morte, na morte de Jesus vocês foram batizados. Paulo faz um jogo de palavras aqui, ele provoca os seus ouvintes, ou provoca os seus leitores, para que eles pudessem trazer à memória o que? Tudo o que eles haviam aprendido do próprio Paulo, e tudo o que eles haviam aprendido na convivência, por assim dizer, da igreja. Paulo está dizendo o seguinte: como é que vocês podem continuar vivendo um estilo de vida, tendo aprendido tudo o que vocês aprenderam? É a crise de todo pastor, eu acho, né? Quando a gente percebe alguns desvios na igreja, alguns caminhos equivocados do povo, a pergunta que vem: caramba, como que esse cara consegue fazer isso? Sendo que domingo após domingo a gente prega, a gente ensina, a gente fala, a gente ora, a gente ensina. É a crise. Eu acho que Paulo está vivendo essa crise aqui. Ou vocês não sabem que? Como é que vocês vão continuar enfiando o pé lá, diante de tanta coisa que vocês têm ouvido e aprendido? Como que vocês vão continuar vivendo como adolescentes insensatos? Não que todo adolescente seja insensato, tá? Aqui, tá bom, adolescentes aí, tá bom? Tá? Mas assim, como que vocês vão viver como adolescentes, assim que vivem na adolescência, amenizar um pouquinho, né? Que vivem na adolescência, no momento aí, e vocês não ponderam tudo o que vocês têm aprendido esse tempo todo. Até quando
É o que Paulo está dizendo. Ou vocês não sabem que vocês foram batizados em Cristo. E se vocês foram batizados em Cristo, isso tem que fazer diferença na vida de vocês. Sugere que esse verso 3, essa pergunta, sugere que os seus leitores, como eu já lhes disse, eles sabiam o conteúdo da mensagem. O problema deles não era um problema intelectual, um problema de conhecimento ou falta de conhecimento, mas era um problema de praxis, de prática. Era o problema de pegar o conteúdo e transformar em ação, pegar o conteúdo e transformar em vida, pegar o conteúdo aprendido e falar assim, eu aprendi isso, vou viver através do que eu aprendi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vir à igreja todo domingo pode ser uma bênção, e deve ser na sua vida, mas pode ser uma maldição também. Sabe por quê? Porque cada domingo que você vem aqui e que você lança mais luz sobre a sua vida, e todos nós seremos julgados à medida da quantidade de luz que nós recebemos. Quem recebe pouca luz será julgado a partir da quantidade pouca de luz que recebeu. Quem recebe muita luz será julgado a partir dessa quantidade maior de luz que recebeu. Eu, como pastor que ensino a palavra, o julgamento sobre a minha vida será muito maior. Eu estou ensinando a você, eu estou dizendo para você para onde você tem que andar. Eu estou aqui domingo após domingo falando para você, estudando, pesquisando, correndo atrás para ensinar para você. Se eu não vivo, eu vou ser julgado a partir dessa quantidade absurda de luz que eu recebo, de iluminação que eu recebo. Então, vir à igreja, vai ter um monte de gente que vai parar de vir à igreja a partir do domingo que vem, né? Não vou mais à igreja, não vou mais aos cultos. A gente tem que entender isso, Alessandra, porque eu sei a sua cabeça onde é que está, acho eu, né? Porque a Bíblia fala que os crentes serão julgados para galardão, né? A Bíblia não fala isso? Que os cristãos, os verdadeiros cristãos, serão julgados para galardão. Entretanto, eu penso o seguinte, que todos nós vamos comparecer um dia ao tribunal de Deus, todos nós, tá? E por mais que haja a palavra que diga que todos nós seremos julgados para galardão, eu acho que não tem como. Deixa eu reformular isso aqui, peraí. Nós cremos na salvação incondicional, cremos que a salvação nos alcançou pela graça de Deus, cremos que o céu é algo que nos aguarda. Porém, a Bíblia fala que terá um julgamento para galardão, certo? Para distribuição de galardão. Eu não sei que negócio é esse, galardão. A Bíblia fala que é um prêmio, né? São coisas que nós vamos receber. E a Bíblia fala que um dia nós vamos comparecer diante de Deus para responder por aquilo que nós fizemos ou não. Tanto é o texto que eu acabei de dizer aqui agora, tá? Quando Jesus pergunta, vem cá, mas eu tive fome, tive sede e vocês não fizeram o que eu esperava de vocês. Eu tenho uma crise. Não vou dizer, crise é muito forte, mas eu tenho uma ponderação com relação a isso. Por um lado, eu acredito sim, que nós seremos julgados para galardão. Cara, mas quando eu olho para a minha vida, coisas que eu sei o certo, que eu sei fazer, e que ainda assim eu insisto em não fazer, tendo condições de não fazer, como eu já lhes disse aqui agora há pouco, eu fico não vou dizer na dúvida, mas eu fico comigo aqui, com uma questão que um dia eu vou ter que me explicar diante de Deus nesse negócio. Eu não sei te dizer como, porque isso se choca. Eu não tenho dúvida com o texto que vai dizer que o crente, ele será apresentado diante de Deus um dia para ser julgado para galardão. Eu tenho crise com isso um pouco, porque assim, eu vou falar de mim, eu me conheço, vou falar de mim. Tem coisa que vocês não sabem que eu faço, mas que eu faço. Pastor, faz como você faz. Todos nós fazemos. E que eu me envergonho. E me envergonho mais ainda porque eu sei fazer o certo. E eu sei que eu tinha condições de não fazer. Eu tinha forças, eu tinha conhecimento, eu podia não fazer, mas eu fiz. E lá no fundo, Alessandro, sabe o que bate em mim? Antinomianismo. Né?
lei, né? Eu sou salvo mesmo, né? Deus vai perdoar mesmo. No fundo, o que tem no coração é a certeza que não tem julgamento. Porque eu duvido, se nós vivêssemos na consciência que o fogo vai queimar, de que o inferno vai chegar, e que se não tomar cuidado tu fica, rapaz, era diferente. Eu vou falar de mim, eu não tenho dúvida. Fala, Marco. Também, né? Exatamente, assim, eu acho que a gente é muito, eu falo de mim, né? Eu acho que, assim, eu às vezes, eu conto demais com a graça, sabedor de que não vai ter julgamento lá na frente. Mas será que, né? Às vezes dá medo de surpresa, mas esse é o papo para outra hora. Não, eu não tenho medo de surpresa nesse sentido, não de salvação, não, tá? Mas eu acho que um dia eu vou ter... Sabe o que acontece? Me veio aqui um insight aqui. Eu acho que pior para nós que conhecemos a graça, pior do que inferno, é um dia chegar diante de Jesus, olhar diante dele e não poder chegar para ele e falar, Senhor, eu podia ter feito, não fiz. Eu podia ter acertado, não acertei. Eu acho que o constrangimento diante de Deus, diante de Jesus um dia, eu acho que será pior do que qualquer inferno. Para mim isso já é um inferno. Chegar diante de Jesus, diante de tanta graça, e você simplesmente chegar diante dele e falar assim, foi mal, hein? Não fiz. Eu acho que vou poder contar com a graça, com o amor dele, mas eu acho que isso vai ser um constrangimento. É aquela história, né, assim, no direito, Moisés pode dizer melhor que eu, tem uma figura lá onde, por exemplo, um pai que ele atropela o filho. O pai que esqueceu a criança dentro do carro e morreu sufocada. Já esqueci do direito lá da época que eu fiz, mas tem uma saída jurídica lá, como é que é, Moisés? Diz que ele com relação à culpabilidade, né, não sei, perdão judicial, não me lembro agora, onde aquele pai, ele já está pagando a pena. Então assim, ele já está pagando a pena, a própria vida, a consequência do seu erro, já está impondo a ele uma pena, que é a perda do seu filho. Ele já está sofrendo. Ele não precisa de uma condenação para ali no caso, porque ele já recebeu a própria condenação, que foi a morte do seu próprio filho. Então eu acho que isso vai, diante de Jesus um dia esse negócio vai acontecer. Eu acho que a condenação maior para nós será chegar diante de Jesus de mãos abanando. Oi? Entendeu? Então, não sei, sabe, são ideias, sabe, assim, não dá para... não tem como. Eu acho que tem a ver com constrangimento. Eu acho que tem mais a ver com esse constrangimento, cara. Acho que é lá e cá, assim, para tentar resolver assim, viva a graça responsavelmente. A melhor coisa que tem é essa: seja responsável com a graça, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Hoje à noite eu vou falar sobre essa relação natural e sobrenatural, que a gente fica esperando tanto sobrenatural, esquece de viver o natural para falar, enfim, noite eu vou a outro tema, mas às vezes a gente fica contando demais com algo de Deus, enquanto a gente pode fazer muito. Eu acho que passa por aí. Então assim, faça a tua parte, viva o seu, viva como se Jesus fosse voltar hoje, e viva como se fosse pela lei. Em que sentido? Para salvação? Não tem a ver com salvação isso aqui que eu estou falando, tem a ver com vida cristã, com o dia a dia, com o cotidiano. Viva como se fosse pela lei, cara. Esse é o ponto, né? Eu vou ter que parar. Isso. Com certeza. Então assim,
É responsabilidade, eu acho que é a palavra que a gente tem que ter, tem que trazer para a gente, né? Nós temos que ser pessoas mais responsáveis com os dons. A salvação é dom, mas também tem os dons que Deus nos dá para servirmos a Ele com mais excelência, com mais qualidade na igreja e fora dela. Nós temos que ser mais responsáveis, e com esse perdão de Deus, com esse batismo na morte de Jesus que Paulo nos questiona aqui, ou não sabeis que, olha a premissa de Paulo, vocês sabem. Se vocês sabem, vivam a partir do conhecimento de vocês. Se a luz já foi revelada, se já brilhou para vocês, vivam a partir disso. E não podemos nunca nos esquecer das consequências nessa vida. Isso é muito importante, porque às vezes tem o deísmo, ou melhor, o teísmo aberto tem sido muito criticado, aí bate muito nessa tecla. E eu ouvi uma mensagem esses dias de um pastor que tem sido intitulado de teísta aberto, né? Ele dizia o seguinte, que a condenação de Deus é um tapa que Deus dá na mesa na história. Como assim? Ele não acredita na condenação futura e inferno mais. Ele acredita que Deus, em alguns momentos da história, Deus bate na mesa, e o bater na mesa de Deus são os julgamentos dele. Aí os tsunamis, pragas, um sofrimento pessoal na vida de uma pessoa, um julgamento de Deus pessoal na vida dela. Ele não acredita mais. Eu acho que ele atravessou uma fronteira perigosa. Eu não estou aí, onde ele fala o seguinte: Deus julga na história, Deus não vai julgar no futuro, não tem inferno no futuro. O inferno, como diz o Lu Santos, né, é aqui. O inferno é aqui, e o inferno são julgamentos de Deus na história, são os tapas de Deus na mesa. Quando Deus bate na mesa e fala: chega, você extrapolou limites, e como você extrapolou alguns limites, eu vou te condenar aqui agora. Então, por mais que a gente não entre por esse teísmo aberto, por esse bater de Deus na mesa, que simboliza a ausência total de um inferno futuro, eu acho sim que existem julgamentos na história. Eu acho sim. Tem sofrimentos presentes na história, tem a mão de Deus na história, como um pai de amor que julga, ou melhor, que corrige seus filhos. Mônica. São os frutos da árvore, né? Isso é uma coisa importante de avaliação. Que frutos eu tenho apresentado? Porque assim, eu fico ouvindo às vezes algumas pessoas que, por exemplo, eu conheço gente que é calvinista no sentido da predestinação, acredita, cara, mas a vida do cara é uma coisa impressionante, de erro. Aí você fala: mas quem é você para julgar? Peraí, não estou julgando, estou falando o que Jesus disse, que você conhece uma árvore pelos frutos que ela produz. Os frutos ali são frutos ímpios. O sujeito prega a predestinação, diz que é predestinado, acredita, diz que vai para o céu e vive uma vida daquele jeito. Então assim, tem que ter coerência. A coerência é fundamental, né? Senão você vira bagunça, e o reino dos céus não pode ser transformado nessa bagunça aí. Para a gente fechar aqui no verso 3, tá? Que não vai dar para avançar até o... Nossa, são 14, eu estou no 3, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ou não sabeis que batizados em Cristo, né, nós fomos, e foi na sua morte que nós fomos batizados, tá? Só para a gente fechar aqui essa parte aqui do nosso texto, no verso 4, ele vai dizer assim: assim, portanto, nós fomos sepultados junto com ele pelo batismo na sua morte. E a pergunta inevitável é: para que esse negócio acontece? Para que eu tenho que ser batizado na sua morte? Por que eu tenho que ser sepultado com ele na sua morte? Aí que vem a resposta chave nessa manhã: para com ele ressuscitarmos e caminharmos em novidade de vida pela glória do Pai. Coisa bonita, né? Porque é o seguinte, ó: assim, portanto, nós fomos sepultados junto com ele pelo batismo da sua morte. Para quê? Para que o poder da ressurreição alcance a nossa vida. Da mesma forma que alcançou a vida de Jesus, e ele ressuscitou ao terceiro dia definitivamente, e ele pôde caminhar dentro de uma nova realidade. Lembra comigo, né? Jesus, quando ele morre, ele ressuscita. Lembra o que aconteceu? Ele ganhou, entre aspas, um novo corpo, chamado um corpo glorificado. Com esse corpo ele comia e bebia com os discípulos,
mas ao mesmo tempo ele atravessava uma parede, aparecia do nada, estava com os discípulos e de repente sumia. Era a realidade de Jesus. Então, para que nós possamos, junto com ele, ressuscitarmos, vivermos novidade de vida e caminharmos. Essa expressão é muito importante. Essa expressão caminhar era muito usada no Antigo Testamento para significava, o estilo de vida de uma pessoa. Gente, mais uma vez, se nós afirmamos, é o ponto da Mônica aqui, se nós afirmamos que ressuscitamos com Cristo, nós temos que caminhar em novidade de vida, estilo de vida renovado, estilo de vida onde os de fora percebam em nós coisas diferentes, estilo de vida que glorifique a Deus, estilo de vida menos ensimesmado, menos egoísta, menos para dentro e mais para fora, mais para o outro e mais para Deus. Se nós ressuscitamos com Cristo, está aqui um bom crivo para mim e para você nessa manhã. Nós dizemos que ressuscitamos com Cristo? Como é que é o nosso caminhar? O que eu tenho feito com essa novidade de vida? Com esse ressuscitar com Cristo? O grande desafio é coerência na vida. Se eu nasci de novo, se eu morri para o pecado e ressuscitei com Cristo, necessariamente preciso caminhar em novidade de vida. Vamos parar aqui, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no nosso coração, esse estudo, ao mesmo tempo palavra aqui, que nós possamos essa manhã entender que fomos chamados por Deus. Fomos chamados por Deus não para vivermos na velha vida, mas para vivermos uma vida diferente. Vida que glorifica a Deus, vida que transformada, vida que vale a pena ser vivida e que as pessoas sintam prazer em conviver conosco. Porque uma das coisas mais tristes da vida cristã é terem pessoas que não querem conviver conosco por não verem coerência na nossa vida. Eu conheço gente assim, que os de fora falam, cara, é aquela velha história do Gandhi, né? Eu aceito Cristo, o que eu não aceito são os cristãos. Eu aceito Cristo, eu entendo Cristo, eu quero Cristo, e o que eu não aceito é como os cristãos vivem. Então, que de verdade haja uma novidade de vida e que as pessoas vejam isso na gente, um prazer na gente, alegria em estar do nosso lado, e que a nossa vida, nosso estilo de vida realmente possa glorificar a Deus. Amém? Nós vamos comer do pão, vamos beber do vinho, essa mesa que simboliza, que representa justamente esse batismo na morte e na ressurreição de Jesus.